E já de volta com o seu programa Vida e Saúde. Eu quero agradecer de coração o carinho, a sintonia que você nos dá. É bom demais estar com você, viu? É bom demais estar com você, é bom demais saber que você participa. Claro que sim. Estamos hoje ao vivo e em cores, com a graça de Deus, falando sobre câncer de mama. Estamos recebendo alguém que entende, que quer tirar, quer nos ajudar a esclarecer, tirar todas as dúvidas. Dr. André Moraes, médico oncologista, diretor de pesquisa clínica de oncologia da Santa Casa de Piracicaba e também Centro de Oncologia de Campinas. O doutor André veio aqui, teve esse carinho de vir até aqui e nos ajudar. Então vá ligando, vá participando. O telefone você já sabe, 19-3871-9620 é o telefone. O e-mail, estou aqui com o computador, videsaude@rs21.com.br. Doutor, o senhor falou, terminamos o bloco passado falando assim de que existem influências externas que podem ou não ocasionar o câncer de mama. Quais são esses fatores externos, doutor? Propiciar o câncer de mama, vamos dizer, né? Os fatores mais conhecidos, mais explorados, né? Cientificamente, a alimentação é um fator. Então, a ingesta de gordura poliinsaturada em volume maior, a ingesta de bebida alcoólica. O senhor pode fatores... fritura, essas coisas assim, sim, carne vermelha, mal passada? Não carne vermelha, gordura de origem animal de Okay. qualquer animal, não é? Okay. Quer dizer, a ingesta exagerada desse tipo de alimento, o hábito de beber álcool e, no caso do câncer de mama, não precisa ser grandes quantidades, não precisa ser alcoolismo, como a gente está habituado a caracterizar. Bebida já faz mal, para a mulher faz mais mal ainda. Faz mais mal, não é? Então aumenta esse risco. Tem as patologias benignas, as mastites, as patologias como fibroadenoma, né, que são patologias comuns da mama. Essas patologias não têm uma relação direta com o aumento da ocorrência de câncer de mama. Agora, sem dúvida nenhuma, a idade, o avançar da idade é um fator de risco bastante importante para todo o câncer de mama. Pela queda da produção hormonal, como é que é? Na verdade, pelo envelhecimento mesmo desse aparato. Dessa fotocópia, desse processo de... Toda vez que se faz uma nova célula, os riscos de se absorver defeitos ou de haver influência do ambiente, irradiações, etc., aumenta então a chance de se acumularem defeitos e esse acúmulo de defeitos levar à ocorrência ou ao surgimento do câncer da mama. Então, o envelhecimento, sem dúvida, é o fator mais importante do ponto de vista da nossa sociedade, do ponto de vista dos fatores que influenciam a ocorrência de câncer de maneira geral e na mulher também. Agora, a gente precisa pensar algumas coisas. A função biológica da mama, como a gente já vinha falando, é a amamentação, ou seja, isso tem a ver com a gravidez, com a fertilidade, com a maternidade. E nós percebemos nos últimos 100 anos uma modificação de comportamento social bastante importante, já é uma cultura. As mulheres estão deixando a maternidade para depois. Não é? Isso não é uma acusação, não é nada, é apenas a constatação. É uma estatística. Exato, é uma constatação de um fato. E este fato faz com que as mulheres, para evitarem a gestação, usem métodos contraceptivos, ou seja, têm ciclos ovulatórios ou não ovulatórios por muito tempo, ou seja, preservam a função ovariana por muito tempo. E estes ciclos hormonais que ocorrem todo o ciclo menstrual, todos os meses nas mulheres, eles fazem os ductos mamários crescerem num determinado período do ciclo e depois evoluírem num outro período do ciclo, porque não houve a gestação, não houve a gravidez. Por conta deste espichar da função ovariana, a gente então aumenta o número de ciclos anovulatórios, o ovário dura mais tempo, vai ter a menopausa mais tardia e acaba oferecendo ciclos repetidos, muito prolongados ao tecido mamário. Isso, obviamente, aumenta o risco. Então, toda vez que a gente está diante de uma mulher que tem a primeira gestação a termo após os 30 anos de idade, que não é nenhuma mulher idosa, né? Muito pelo contrário, está no vigor toda a vida, ainda vai ser mãe, sem dúvida, mas a primeira gestação a termo após os 30 anos de idade também é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. E depois disso, amamentar ou não. O fator amamentar ou não é sempre uma discussão, mas a amamentação, sem dúvida, é um fator protetivo ao tecido mamário das mulheres que amamentam, então, têm menos risco de desenvolver câncer de mama. O fato de apalpar a mama é fundamental, doutora? De repente, assim, a pessoa que está assistindo agora, a mulher que está assistindo agora, né,
a jovem que está assistindo agora, vai lá, apalpa o seio no quarto, no banho, enfim, e descobre assim, popularmente, um carocinho. Ela tem que entrar no desespero porque aquele carocinho já é um câncer? Como é que é? Absolutamente não. Veja, a ocorrência de câncer de mama, o diagnóstico, a incidência, ela tem aumentado com a idade, não é? Com essas exposições que a gente vinha conversando de maneira geral, mas o diagnóstico, uma boa parte das vezes, é feito pela mulher. Por isso a gente sempre estimula que a mulher se examine. Esse autocuidado da mama é absolutamente necessário para que a gente preste atenção no órgão, nas glândulas. A mulher conhece muito bem as suas mamas, ou seja, a mulher que pratica o autoexame, o conhecimento, ela favorece o diagnóstico mais precoce. Isso é uma coisa importante, é um impacto que a gente observou ao longo dos anos, ensinando as mulheres a fazerem isso. Então já vai um recado. Quando fazer? O autoexame das mamas deve ser realizado aproximadamente uma semana depois do ciclo menstrual. Quando termina o ciclo menstrual, uma semana depois. Por que nesse período? Porque antes do ciclo menstrual ocorrer, o tecido mamário fica muito sensível, a mulher tem dor. Algumas, não são todas, mas uma boa parte delas. A mama fica muito túrgida porque ela está naquele estímulo hormonal. Não é? Quando passa o ciclo menstrual, diminui esse edema, diminui esse volume mamário e a dor diminui. Então fica mais fácil de palpar. Como é que isso deve ser feito? Primeiro, uma inspeção. A mama deve ser olhada em frente ao espelho. A mulher faz movimentos com os braços, observa a simetria desse movimento, que a mama ela se movimenta por sobre o músculo peitoral e quando a gente faz esse tipo de movimento, a mama também vai se movimentar. E esse movimento deve ser simétrico. Obviamente, a gente não é igual, né? A metade direita da esquerda, isso é impossível. Mas a mulher conhece isto, aprende isso ao longo da vida e se ela observa qualquer alteração, qualquer retração, qualquer abaulamento, isso já pode chamar a atenção de alguma alteração importante. Se na palpação, que deve ser feita primeiro bimanualmente com ela de pé, não é? Ou no mulher banho. De pé, de frente do banho. Aí na palpação não precisa nem estar à frente do espelho. Ela pode estar tomando banho, está com a pele ensaboada, fica fácil de deslizar a mão sobre a mama e sobre a mama entre as duas mãos. Um sanduíche da mama para que ela possa palpar com as duas mãos. Isso aumenta a percepção. E depois deitada, nesse mesmo ato, quer dizer, toma banho, se enxuga, fez o exame aqui, observou no espelho, vai para a cama, deita, coloca o braço esquerdo atrás e examina com a mão direita a mama esquerda e depois a outra, em movimentos circulares, em volta da areola, de maneira que o gradil costal aqui, né, a parede do tórax, serve de anteparo, como a mão serviu quando estava de pé, deitada, serve de anteparo para ela poder notar. Veja, a glândula mamária normal, palpada dessa forma, é como se fosse um saquinho, ou vários saquinhos, com uma areia fina, um alpiste fino dentro. Essa textura é interessante porque é essa impressão que a mulher tem na hora que palpa. Então, aqueles pequenos grânulos que são perceptíveis embaixo da pele são normais para a palpação da glândula mamária normal. O que a gente precisa observar são nódulos proeminentes, nódulos dominantes vamos dizer, nesse granulado normal da glândula mamária. Muitas vezes as mulheres nos procuram um médico, um posto de saúde, falam, eu encontrei, a minha mama tem um monte de carocinhos. E na verdade não são, aquilo é a textura normal da glândula mamária normal. E o que deve se notar então é a dominância, é a exuberância de um nódulo. Normalmente não é doloroso e ele pode ser perceptível num determinado momento, nessa época da menstruação. Quando chegar no mês seguinte, depois da semana que terminou a menstruação, a mulher repete o exame e aquele nódulo ainda está lá. No terceiro, ainda está lá, esse nódulo precisa ser investigado e esse é o nódulo que a paciente leva para o médico. Que maravilha, gente. Eu não quis interromper, você viu, né? Deixei ele falar, porque foi muito pedagógico ali, muito bem explicadinho, deu os detalhes de como, inclusive, você, mulher, mamãe, tem que fazer de agora em diante, se não aprendeu a técnica, agora aprendeu, se cuidar desses detalhes aí. Mas que maravilha, viu, gente? Esse é o Vida e Saúde. Por isso que quando nós criamos esse programa, já quase 8, 9 anos atrás, né, e a gente teve essa preocupação de trazer médicos, especialistas,
e trazer essas formações, essas informações para ajudar as pessoas. O que eu estou recebendo aqui, doutor, e-mails parabenizando o programa, a escolha do tema, a sua participação fantástica. Olá, Frei, sua bênção, Deus abençoe. A nossa amiga Gisele Mendes, de Porto Feliz. Obrigado, Gisele. Como os demais temas, esse é um excelente tema. É que eu mais aguardei para tirar uma dúvida com ela. Olha só, ela estava esperando, a Gisele estava esperando. Chegou, viu, Gisele? Ela perguntou assim, doutor, o uso de desodorantes antitranspirantes pode causar um câncer de mama? Eu faço uso, mas parei porque fiquei com medo. Eu li isso numa matéria da revista. E agora, doutor? Sabe que essa Gisele... Gisele. Obrigado, Gisele, pela pergunta. É bastante interessante levantar esse tema, que algum tempo atrás, cerca de um ano mais ou menos, circulou pela internet uma informação que aqueles desodorantes do tipo Roll-On, não é, que são um creme, causariam câncer porque estariam obstruindo a perspiração, né, a sudorese, a transpiração naquele espaço, que aquilo aumentaria a concentração de toxinas, blá, 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 não é? Na verdade, isso não tem nada de científico. Tem muito de blá, blá, blá. É blá, 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 é só blá, blá, blá. Não tem essa questão. Na verdade, esse tipo de interferência externa não foi o que eu me referi. Okay. Quer dizer, na verdade, a mama recebe interferência do ambiente na alimentação, nos hábitos, nos ciclos menstruais que são muito longos, na gravidez tardia, na não amamentação, quer dizer, hábitos que a gente muda e portanto, tem essa interferência. Mas o desodorante, você pode esquecer que não é verdade. Doutor, antes de chamar o intervalo, vamos lá para Bezerros, lá em Pernambuco. Nós estamos aí, a gente vai fazendo esse passeio pela geografia do Brasil. Viu? É a Maria Edith Bezerra Vanderlei, de Bezerros. Obrigado, Ana Maria. Deus abençoe. Um beijo para a senhora. Muito obrigado por estar conosco, viu? Ela fala assim, doutor, eu tive parentes que faleceram de câncer de mama. Gostaria de saber se há a possibilidade de eu ter a doença, pelo fato de ter parentes que já morreram de câncer de mama. É a dona dúvida. Maria Edith. Foi bem lembrado. Esse é um outro fator importante na epidemiologia, no risco de ter câncer de mama. A história familiar de câncer de mama aumenta significativamente o risco de uma pessoa desta família ter câncer de mama. Isso não quando eu digo a história familiar aumenta o risco, eu não estou dizendo que se tiver um parente que teve câncer de mama, vai ter câncer de mama. Não é isso. Apenas este risco desta família é aumentado em relação ao risco da população geral que não tem esta história. Então, toda pessoa que tenha parentes, seja de qualquer geração, terceira para cima, primos, irmãos, tios, etc., deve estar atento a buscar uma maneira de fazer um rastreamento um pouco mais precoce do que a população normal. Não se desesperar, mas também não descuidar. Né? Não é uma questão de desespero, mas é uma questão de inteligência. Okay. Né? Esse é o Vida e Saúde, trazendo temas atuais, né? Refletindo informações concretas para que a gente possa ter qualidade de vida, né? Dá tempo de você ligar para o seu vizinho, para a sua vizinha, o tema é câncer de mama. Vale a pena ligar, dar essa dica, faça esse trabalho. Seja você o porta-voz dessa esperança, dessas informações. O Vida e Saúde volta já, ele é seu, volta já só para você, viu? A mamografia é o exame mais importante para a detecção do câncer de mama. A mamografia é indicada naquelas mulheres que têm idade superior a 50 anos, uma vez por ano, no conceito de rastreamento. Ou seja, quando nós estamos fazendo o exame numa mulher normal, dita normal. A mamografia deve ser feita sempre naquela mulher que já tem nódulo palpável. Se ela tem um nódulo palpável, não tem idade, ela tem que fazer um ultrassom da mama e uma mamografia.